Olá, eu sou Gilson Daniel e estou à frente do Ministério de Fé e Política da Renovação Carismática Católica no Estado de Minas Gerais. Irei falar um pouco para você dentro de um contexto que encontramos no livro do profeta Oséias. Para ser mais preciso, capítulo 5, versículos de 8 a 14. Oséias é oriundo do chamado Reino do Norte, este que você está vendo em azul aqui do lado. Oséias começou a pregar no tempo de Jeroboão II, 13º rei de Israel, aquele de quem trata o segundo livro dos reis, capítulo 14, versículo 23 e seguintes. Ao estudar sobre o profeta Oséias, iremos perceber que seu ministério foi além do reinado de Jeroboão. Porém, apesar de ter vivido em um tempo, digamos, sombrio para Israel, em um período em que 4 reis foram assassinados em apenas 15 anos, além de uma endêmica corrupção religiosa e moral. Não vou adentrar no enredo da história do livro de Oséias, pois acredito que nesse ponto dos estudos já tenha sido explicado aqui sobre o seu drama pessoal e o quanto isto influenciou na maneira como que Oséias falou para seu povo. Mas gostaria de ressaltar que foi Oséias que exprimiu pela primeira vez as relações entre Yahvé e Israel, nos termos de um matrimônio. Oséias profetiza com o coração voltado para o amor de um Deus, o qual é desprezado por seu povo, mas que está sempre disposto a perdoá-lo, como que o esposo para com uma mulher adúltera. Oséias repreende, sobretudo, os reis escolhidos contra a vontade de Yahvé, os quais, que com sua política mundana, rebaixaram o povo eleito ao nível de outros povos. Repreende as classes dirigentes da sociedade, os sacerdotes ignorantes e cobiçosos, e mais do que isso, condena as injustiças e as violências. E, acima de tudo, protesta contra a idolatria do povo, que honra a falsos deuses com o título de Senhor, título esses que era dado somente a Yahvé, e que ali era oferecido também a Baal, o deus da fertilidade. A obra de Oséias acabou de algum modo influenciando outros profetas do Antigo Testamento. Para nós, é de suma importância perceber o quanto Oséias influenciou também o pensamento cristão. É por causa dele que enxergamos hoje numa imagem matrimonial a relação entre Jesus e a sua igreja. Antes de adentrarmos no contexto dos versículos propostos para a nossa reflexão, vejo ser de suma importância ressaltar que é preciso que olhemos para o livro de Oséias, assim como para quaisquer outros livros bíblicos, dentro de seu contexto histórico, do contexto histórico de sua época, e com os olhos da fé, enxerguemos nele luz para nossos passos. É preciso tomar o máximo de cuidado para que não caiamos na tentação de fazer uma leitura política da Bíblia, reduzindo-a a uma espécie de manual político. Vamos para o texto. Tocai a trombeta em Gabaá, a tuba em Ramá, dai alarme em Bet-Avém, perseguem-te Benjamim. Efraim será uma ruína no dia do castigo. Entre as tribos de Israel anuncie uma coisa certa. Os príncipes de Judá são como os que deslocam os marcos. Sobre eles derramarei como água o meu furor. Efraim está oprimido, esmagado pelo julgamento, porque persistiu em correr atrás do nada. Mas eu serei como a traça para Efraim, e como a cárie para a casa de Judá. Quando Efraim viu a sua doença e Judá a sua ferida, foi então Efraim à Síria e enviou mensageiros ao grande rei, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa ferida. Pois eu sou para Efraim como um leão, como um filhote de leão para a casa de Judá. Eu mesmo despedaço e vou embora, carrego minha presa e ninguém salva. Palavra do Senhor, graças a Deus. As palavras que acabamos de ler são direcionadas para os sacerdotes, os grandes e os reis, ou seja, os líderes do seu tempo. No versículo 8, encontramos a expressão dai alarme, em outra tradução,
gritai altamente, que seria como um sinal para iniciar a batalha. Se observarmos que logo em seguida, no versículo 9, o profeta trata das desgraças que estão por vir, este grito, esse alarme, pode sim tratar do sinal que a justiça divina, ou, numa linguagem própria do livro, o castigo de Deus que é iminente. Tanto que, no mesmo versículo, encontramos uma coisa certa. A origem da palavra grega utilizada aqui refere-se à certeza, segurança ou crença, no sentido de receber algo como certo e seguro. Em outras palavras, o profeta Oséias tinha convicção do que estava por vir: deportação, queda de Samaria e destruição do reino de Israel. Voltamos para os versículos de 13 a 14. O profeta deixa claro que, contra todos os males que estão por vir, de nada adianta alianças com os reis desta terra, ou os subornos para manter a paz. Como menciona no versículo 13, fazendo alusão ao pagamento de 1000 talentos de prata feito pelo rei Manaém, sucessor do rei Jeroboão, ao rei da Síria. O que podemos tirar dessa palavra? Como luzeiro para nossos dias, essa palavra vem nos influenciar. Primeiro, que nada escapa aos olhos de Deus: a traição, a infidelidade e idolatria do povo, muito menos a corrupção de seus governantes e a infidelidade religiosa dos seus sacerdotes. Segundo, que quando a idolatria e a corrupção reinam, o povo padece. Terceiro, diante de toda agitação política, somos como Oséias, convocados por Deus a ser profetas, pois contra a ira de Deus, aqui peço permissão para lembrar também, mesmo que fora do contexto, o profeta Jonas em Nínive, só a conversão do coração. E termino relembrando a analogia do ensinamento de Oséias sobre um Deus que é amor e que ama, e que mesmo diante da traição do seu povo, está sempre disposto a perdoá-lo e aceitá-lo de volta. Espero que tenha contribuído com esta pequena reflexão. Nunca se esqueça do que São João vos deixou escrito: sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e porque vencestes o maligno. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima oportunidade, com a graça de Deus que há de nos sustentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.